Nós temos aqui a sílaba tônica. Então, o que é sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba com som mais forte na palavra. Esta sílaba ela pode ser acentuada ou não. Então, aqui nós temos os acentos. Quais os tipos de acento que normalmente aparecem nas palavras? O acento consiste na marcação gráfica das sílabas tônicas, das sílabas fortes, sendo utilizados os seguintes acentos gráficos. Temos o agudo, que é esse aqui, circunflexo, que é esse aqui, o acento grave, que é esse, e normalmente nós o chamamos de crase, então será encontrado aqui, quando o acento fica do outro ladinho, a crase. Pensando sobre a sílaba tônica, nós temos as palavras oxítonas, são as palavras que têm a última sílaba da palavra com uma sílaba tônica, ou seja, a mais forte. Pensando aqui que eu dividi uma palavra em 3 sílabas, se a última sílaba for a mais forte, vou ter uma palavra oxítona. Se a sílaba mais forte for a penúltima, eu terei uma paroxítona. Se for a antepenúltima, eu terei uma proparoxítona. Aqui nós temos alguns exemplos de terminações que tornam a sílaba mais forte, portanto, uma oxítona. A família do ar, ir, or, ur, ao, il, ol, as, is, os, com z, o som do i, que também torna a sílaba com o som mais forte. Outra família, o em, in, um. Então, aqui são alguns exemplos de palavras que se tornam oxítonas por conta das terminações. Lembrando que oxítona é quando a última sílaba é a sílaba mais forte. Ela pode ser acentuada ou não. Palavras paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba como a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Nós vamos analisar sempre considerando o final da palavra. Então, no final, a última sílaba, se for a mais forte, eu tenho oxítona. Se for a penúltima sílaba, eu tenho paroxítona. Se for a antepenúltima sílaba, eu tenho uma proparoxítona. Então, vejam aqui a última palavra, desanimadamente. É uma palavra enorme, mas eu vou analisar as últimas sílabas. Se fosse a última, seria desanimadamente. Seria uma oxítona, mas não é. Desanimadamente. Eu tenho aqui a sílaba penúltima. A penúltima sílaba é uma paroxítona. Se fosse a antepenúltima, tem um segredo aqui para descobrir. Ela seria acentuada, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, aqui, como o da não é, nós percebemos que a sílaba em destaque é o men, ou seja, a penúltima sílaba, portanto, é paroxítona. Aqui, a mesma coisa, mesa, camisa, convidado. Palavras proparoxítonas, elas podem ter 3 ou mais sílabas. E uma dica, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Então, aqui, quando a sílaba mais forte é a última, eu tenho oxítona. Quando é a penúltima, eu tenho paroxítona. E quando for a antepenúltima, proparoxítona, sempre acentuada. Então, aqui eu tenho acadêmico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Não tem problema, eu só vou analisar as 3 últimas sílabas. Se fosse a última oxítona, se fosse a penúltima paroxítona, mas é a antepenúltima, está acentuada. Então, eu já sei que essa palavra é proparoxítona. Aqui é a mesma coisa, última, penúltima, antepenúltima, acentuada, proparoxítona. E os exemplos de baixo, a mesma coisa. Portanto, dividir as sílabas, vou analisar as 3 últimas sílabas. Se a antepenúltima for acentuada, eu terei sempre uma proparoxítona.